Eu quero ler com os irmãos uma breve palavra que está em 2 Samuel. Para algumas pessoas, algumas mulheres que estiveram aqui no encontro de mulheres, é uma palavra que nós ouvimos recentemente. Está em 2 Samuel 9, do 3 ao 7. É que hoje eu fiz muitas anotações, então eu estou com os papéis, com o celular, mas Deus é bom. Vamos lá? Que diz assim, ó, Davi e Mefibosete. A minha tradução é NVI. Tá bom, irmãos? Que diz assim, ó. Versículo 3. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Mequir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou o teu servo. Amém? Só até aqui. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero glorificar-te, Senhor, te agradecer, te bendizer por mais esse dia, por esse privilégio de estarmos aqui, por esse privilégio de te adorar. Senhor, eu te peço, Pai, fala com seus filhos, o Senhor nos trouxe aqui, nós queremos ouvir a tua voz e continuar te adorando. Senhor, eu te agradeço pela exposição da tua palavra e te peço, Senhor, alcança os seus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus, alcança-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, essa palavra, ela é muito conhecida. E hoje, pelo Dia dos Pais, eu não sou pai, eu não entendia, porque o Jerry falava assim, vou chamar tal pessoa para pregar, vou chamar tal pessoa para pregar. E eu estudando Êxodo, o Senhor falava comigo essa palavra. Eu estudando Êxodo, falando do nascimento de Moisés, da vida de Moisés, e o Senhor me dando essa palavra. E aí eu perguntava, você já sabe quem vai pregar? E ele falava, falei com o Daniel, mas ele não vai poder vir e tal. E eu não entendia, e o Senhor me dando essa palavra. Daí ele falou, eu acho que eu vou colocar você para pregar. Então eu comecei, Senhor, né? E o Senhor foi falando comigo e eu não entendia, mas eu entendi depois o que o Senhor queria falar, né? E quando o Senhor me trouxe essa palavra de Mefibosete, é um texto muito conhecido. Para mim, esse texto, ele revela, né, a bondade de Deus para conosco. Ele relata que, apesar das circunstâncias em que nós podemos chegar, ou as circunstâncias dolorosas, os nossos trajetos e caminhos dolorosos que nós podemos chegar e nos encontrar, ainda não é o fim da nossa história. A gente pode chegar no fundo do poço, a gente pode chegar num lugar esquecido, escondido, ainda não é o fim da nossa história, né? Porque Mefibosete é um homem muito conhecido na passagem bíblica, porque ele teve uma história triste, porque quando morre o seu pai e o seu avô, naquela época de dinastia, eles matavam os filhos, os herdeiros que pudessem ser herdeiros do trono. Então, eles iam atrás para matar quem estivesse vivo. Quando morria um rei, morria alguém da família, eles iam atrás para tentar matar se tivesse algum herdeiro que pudesse herdar o trono. E aí, no desespero de correr, que a ama dele, que cuidava dele, ela fugiu com ele para que isso não acontecesse, para poupar a vida dele. Então, ela pega ele no colo e, quando ela sai correndo, pula a janela, ela cai com ele. Ele tinha 5 anos de idade, e naquela época, eu acredito que não tinha os tratamentos que existem hoje. Então, ela cai com ele e ele fica aleijado dos 2 pés.
E aí ele não anda mais. E, para salvá-lo, ela leva ele para um lugar distante, que é Lodebar, e ele fica lá por muitos anos de sua vida. E provavelmente ninguém se lembrava mais de Mefibosete. Ele está num lugar distante, num lugar esquecido, e ele ficou lá por muitos anos. E quando o Senhor falava comigo sobre essa palavra, nesse momento que Mefibosete está lá em Lodebar, Davi quer agir de benevolência com alguém da família de Jonatas por amor a Jonatas. E Mefibosete era filho de Jonatas, neto de Saul. Mefibosete nasceu muito bem, né? Ele era neto do rei, né? Ele tinha um pai. Então, imagina a situação, ele nasceu muito bem, mas por circunstâncias da vida ele foi parar num lugar distante, esquecido, ninguém se lembrava mais dele, e em outras circunstâncias da vida. Hoje ele já não era mais uma pessoa independente, ele era dependente de alguém. Ele era dependente para cuidados, né? E Davi, por amor a Jonatas, porque Davi foi leal, eles tinham uma amizade muito leal. Davi e Jonatas tinham uma aliança, uma amizade que era uma aliança. E aí Davi quer agir de bondade com quem? Com algum descendente da família de Saul. Embora Saul perseguiu a vida toda, Davi tinha amor, reverência e uma aliança com Jonatas, filho de Saul. E aí Davi quer agir de bondade com ele e pergunta para Ziba, para um dos escravos, para um das pessoas que trabalhavam para ele, né, se alguém sabia. E aí Ziba, sim, existe uma pessoa, existe Mefibosete. Existe Mefibosete que está em Lodebar. E aí Ziba vai atrás de Mefibosete e traz ele diante de Davi. E o que o Senhor coloca ao meu coração é que hoje o Senhor quer resgatar a nossa paternidade. Entende? Davi era um rei, o Senhor, nós chamamos o Senhor de rei, o Senhor é o nosso Pai. O Senhor não é só o nosso Deus, mas é também o nosso Pai. E aqui o que o Senhor falava comigo em relação a Davi, que Davi fez o papel de pai. O Senhor, quando nos resgata, o Senhor, quando nos formou, o Senhor lá em Gênesis, quando nos formou, Ele formou-nos a imagem e semelhança dEle. A imagem e semelhança dEle. Então, o que eu entendo aqui, quando Deus nos forma, você não nasceu à toa. Eu não nasci à toa. Nós não nascemos de qualquer maneira. Nós não nascemos porque nascemos. Nós não nascemos porque somos um erro. Nós não nascemos porque a sua mãe engravidou por acaso, porque o seu pai não te queria. Nós não nascemos à toa, nós não nascemos de qualquer maneira. O Senhor nos formou e Ele escolheu nos formar. E eu estou estudando há um tempo, porque eu estou fazendo com o Ministério de Mulheres, a gente está estudando sobre uma vida com propósitos, e o autor fala claramente, isso é muito lindo, isso fez um destrave na minha mente. Quando o Senhor nos forma, lá em Gênesis, ele vai falar que o Senhor nos formou, exatamente, o Senhor nos escolheu. E quando Ele escolheu o seu pai e a sua mãe, Ele não escolheu por acaso, Ele não escolheu porque tinha que ser, Ele escolheu porque os nossos pais tinham o DNA exato para sermos quem nós somos. É sobre nós. E o pai dos nossos pais, a mesma coisa, não é sobre a descendência, é sobre o indivíduo, é sobre cada um, é sobre como Deus formou, porque o nosso pai é o Senhor. Amém? Então, não importa se você teve uma paternidade disfuncional, não importa se ao longo do tempo você ficou órfão, não importa se ao longo do tempo quem era responsável por cuidar de você não cuidou, não importa se você foi desprezado, se você foi maltratado, se você foi abusado, se você foi tratado de uma forma que não devia ser tratado.
não importa, você foi criado exatamente para ser quem você é. E hoje o Senhor resgata a nossa paternidade, porque se você foi órfão e ficou órfão, ou se você não foi cuidado como deveria, você tem um pai. O Senhor nos chama para resgatar hoje a nossa paternidade em Deus, porque muitas vezes nós não tivemos o responsável por nos criar, por cuidar bem de nós, e a gente fica órfão, às vezes, muitas vezes, órfãos de pais vivos, mas o Senhor nos traz aqui hoje para resgatar a nossa paternidade. Se um dia você se sentiu desprezado, se um dia você ficou revoltado, porque não era aquilo que você queria, não era aquela paternidade que você imaginava, coloque a sua esperança em Deus, coloque o seu amor em Deus, porque a nossa paternidade é resgatada a partir de Deus. Ele é o nosso Pai e Ele busca meios de nos resgatar, assim como aconteceu com Mefibosete. E o Senhor nos criou perfeito aos olhos dele. Imagina, nós com tantas dificuldades, com tantas fraquezas, e Ele nos vê perfeito aos olhos dele, nascidos para um propósito, nascidos para viver um propósito, nascidos para viver da forma que Ele colocou em nós. Nós somos nascidos para um propósito, de adorá-lo. Nós fomos destituídos do Pai, Ele nos forma, nos cria, a humanidade fica perversa, o Senhor recomeça tudo novamente e nos traz de volta a um resgate para adorá-lo, para viver por um propósito. E o Senhor começa e recomeça quantas vezes for necessário. Ele sabia que pecaríamos, Ele sabia que seríamos destituídos, mas Ele já tinha um plano perfeito, e Ele traz seu Filho para ser o Salvador do mundo, para nos resgatar novamente, para nos pôr de volta. Essa é a nossa real paternidade. Quando não merecemos, mas Ele já tinha um plano perfeito. E aí Ele pega o seu Filho, o seu único Filho, e diz que todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. E é isso que Ele fez para nós, é isso que Ele nos trouxe de volta, é para uma vida eterna. Nós vamos ter muito tempo para conhecê-lo, nós vamos ter muito tempo para desfrutar da paternidade real, da nossa real paternidade. É isso que o Senhor fez conosco. Então que hoje você resgate essa paternidade em Deus. E nós que somos pais, que nós podemos resgatar também a forma de nos parecermos mais com Ele, para aliarmos essa paternidade com os nossos filhos, né? Eu digo hoje, eu não sou pai, eu sou mãe, mas eu falo hoje mais para os homens. E o rei, nesse caso de Davi, ele faz um papel de pai, assim como o Senhor fez. Ele deu seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna, seja salvo, e dessa forma Ele nos adota. Nós somos cordeiros com Cristo, nós somos adotados. E sabe o que é adoção, irmãos? É escolha. Ele escolheu nos adotar, Ele não te trouxe à toa, Ele te escolheu, Ele escolheu a dedo. Paula, é você, filha, eu te escolho, vem. Ele escolheu. Isso é a real paternidade da escolha. É isso que Deus fez conosco, Ele nos escolheu, fomos adotados, redimidos, resgatados. É isso que o Senhor faz conosco. Então hoje é dia de alinharmos a nossa real paternidade com o Senhor, porque os nossos pais terrenos, eles podem ser maravilhosos. Tem gente que teve pais disfuncionais, mas tem pessoas que têm pais maravilhosos, mas mesmo assim o seu pai vai errar, mas mesmo assim o seu pai vai tropeçar, mas mesmo assim o seu pai pode te deixar triste.
O Senhor tem resgate para nós da paternidade integral que está em Deus. Integral que está em Deus. E o segundo ponto que eu quero dizer é a presença do Pai, né? É tão lindo que Mefibosete é resgatado. Mas, quando ele é resgatado, Davi fala, você vai sentar na mesa do rei todos os dias, você viverá aqui todos os dias da sua vida. Ele resgata, é a presença, ele coloca na mesa, ele traz de volta a presença que faz toda a diferença. A presença, ela não precisa ser diária. Tem pais que trabalham e não estão com os filhos, mas é a presença real. A presença real. Eu posso não estar aqui, eu posso passar algumas horas longe do meu filho, mas mesmo assim ele sente que eu sou presente. O Senhor é presente em nossa vida mesmo quando você não vê. Você não vê. Não é todos os momentos que você sente Deus. Tem dias que a gente não sente. A Gi pregou aqui uns dias atrás e ela falava disso, que a filhinha da pastora Thalita falava, mas Jesus vai comigo no banheiro. Jesus é transparente. Por quê? Porque muitas vezes nós somos igual às crianças, nós não sentimos, nós não percebemos isso, mas Ele está presente. Essa é a presença. E a presença do Senhor na nossa vida, ela resgata a nossa dignidade. Ela resgata, transforma o nosso caráter. Ele foi tirado de Lodebar se sentindo um cão morto. Ele mal tomava banho, ele precisava de pessoas para banhá-lo, ele precisava de pessoas para cuidá-lo. Ele mal fazia isso, mas o Senhor vai, coloca Davi, o Senhor alcança, através de Davi traz ele de volta, coloca na mesa, e aí os dias dele são transformados. Os dias deles são transformados, e assim é com a nossa vida. Quantas vezes nós fomos parar num lugar de esquecimento, num lugar de tristeza, de dor, de escuridão, mas o Senhor nunca se esqueceu de nós. E Ele nos alcança e resgata a nossa paternidade. E aí a gente se sente amado. Quantas vezes fomos parar no lugar de esquecimento, que a gente achava que ninguém nem se lembraria de nós. Quem é a Daniela? Ninguém nem se lembra mais, mas Ele não esquece de nós. E a presença dEle transforma. O Senhor, como nosso Pai, Ele sempre sabe onde nós estamos. Independente de ser um lugar distante, que você se sinta muito distante, o Senhor sempre sabe onde nós estamos, como nós estamos e que condições nós estamos. E é por isso que Ele vai atrás de nós. Porque Ele sabe as nossas condições e Ele sabe se ficarmos distantes, em qual condições nós iremos ficar. Ele sabe se nós nos distanciarmos, em quais condições nós iremos ficar. E Ele vai ao nosso alcance. Ele coloca pessoas no nosso caminho. Ele nos encontra. Ele vai através de alguém e nos encontra, nos traz de volta para a presença. E na presença tem cuidado, na presença tem amor, na presença tem olhar, na mesa tem amor, tem acolhimento, tem um olhar diferenciado, tem um olhar atencioso, que nem muitas vezes os nossos pais, mesmo sendo os melhores pais, não vão conseguir enxergar. Não vão conseguir olhar para a gente com tanto amor, com tanta atenção, na real necessidade que nós temos, assim como Deus faz conosco. O Senhor tem um olhar minucioso para nós. E na mesa é lugar de comunhão. Na mesa é lugar de comunhão. É lugar de aproximação. É lugar das palavras, é lugar dos risos fáceis, é lugar também de colocar as coisas em ordem. E o Senhor traz isso para nós. Ele resgata. Quando Mefibosete se sentia ali, já estava com a autoestima destruída, para ele falar, eu, um cão morto como eu, imagina como estava a autoestima desse moço. Imagina como estava.
E assim, muitas vezes, nós ficamos destruídos, desconfigurados do que Deus tem para nós. Nós ficamos ausentes de amor, nós sentimos ausência de amor, ausência de vida, ausência de esperança. Porque uma pessoa que se sente esquecida, desamparada, sozinha, solitária, ela fica sem expectativa, sem esperança. Mas nós podemos ver claramente os cuidados de Deus com a nossa vida. O Senhor, como nosso Deus, Ele é soberano. Ele tem todo o poder. Mas como nosso Pai, Ele tem todo o amor para dar para nós. Ele tem um amor tal. Como soberano, Ele é poderoso. Ele pode fazer todas as coisas. Ele faz milagres. Ele faz transformações. Ele muda cenário. Ele muda história. Ele transforma os caminhos. Mas como nosso Pai, Ele tem amor integral. Ele tem amor tal que ninguém pode nos dar. É um amor que não mensura. Só Ele tem esse amor para nós. Ele tem um cuidado integral de cada detalhe da nossa vida. De cada detalhe. É um amor que vai em todas as esferas da nossa vida. Em todas as esferas da nossa vida, o Senhor tem esse amor para você. O Senhor tem esse amor disponível para você. Mesmo que você não sinta, não perceba, o Senhor tem esse amor disponível para você a todo tempo. A todo tempo, a todo momento, a todo momento. A todo momento. E como eu falei no começo, falar sobre isso, como Deus nos criou e que é independente de qualquer pessoa, Ele pensa em nós unicamente, independente da nossa paternidade, dos nossos pais. Isso é muito libertador. Porque quantas vezes nós nos sentimos inadequados e acha que foi por causa de cuidado, acha que foi por causa de desprezo, acha que foi por causa disso ou daquilo, nós queremos colocar algumas respostas em algo, e não, nós somos criados exatamente para ser quem somos. E isso é libertador. Então não há culpa. A gente não responsabiliza, não há responsabilização, independente das circunstâncias, se nós nos colocamos ou se nós somos colocados lá, nós temos um Pai para mudar tudo isso. Nós temos um Pai para transformar a nossa história. Nós temos um Pai que nos ama de forma inexplicável e que transforma a nossa história. Um Pai que ama não pelo que você é. Ele não ama pelo que você é, nem pelo que você pode dar a Ele. Ele ama você, apesar do que você é. Ele nos ama, apesar do que nós somos. Ele te ama, apesar do que você é. E esse tipo de amor não há em lugar algum. Não há em outro lugar. Nós não podemos dar esse amor. Nós somos condicionais, o Senhor não é. Entende? A gente ama, mas até tal ponto. Hoje não consigo. O Senhor não. O Senhor nos ama apesar do que nós somos. Você vai tropeçar. Você vai se indignar. Você vai achar que Ele não está com você. Você vai falar, Senhor, o Senhor não existe porque eu não te vejo mais. Mas Ele vai te provar que te vê, que te ama. Vai continuar te amando apesar de. Apesar de. Não há o que nós façamos para que Ele deixe de nos amar. Apesar do que nós somos, Ele vai continuar nos amando. Apesar do que nós somos, com as nossas bagagens, defeitos, dificuldades, imperfeições. Imagina ser perfeito aos olhos dEle, e é assim que Ele nos vê. Tem perfeição, que a perfeição vem dEle, e Ele nos vê perfeito. Então, tem acolhimento para você. Tem resgate, se tem algum pedacinho aí em você que falta ser restituído,
o Senhor tem essa restituição para você, Ele tem esse resgate para a sua vida, Ele tem essa mudança de cenário, Ele tem acolhimento, Ele tem como te levantar, Ele vai cuidar de você, de todas as suas feridas, e vai te levantar, porque Ele tem um amor inexplicável para nós, né? E o Senhor nos ensina também a ir consertando as nossas formas de amar. O Senhor ensina também na nossa paternidade, né, na nossa caminhada com Ele, a como agir com amor, né? Na passagem do bom samaritano, as pessoas que deviam olhar, não olhavam, né? Passaram, o moço estava quase morto, e passaram quem devia olhar, o sacerdote, o levita, e ninguém nem olhou. Mas o Senhor coloca um bom samaritano ali e nos ensina como agir. Vão ter pessoas destruídas do nosso lado. Vão ter pessoas destruídas no nosso caminho. Vão ter pessoas desconfiguradas. Ele resgata, Ele cuida da ferida, Ele arca com as despesas e Ele traz de volta a vida. A uma vida que provavelmente não existia mais. Então Ele resgata, Ele cuida, Ele trata as feridas, Ele vai tratando todas as feridas, Ele arca com as despesas, Ele te põe no mercado de trabalho, Ele traz alguém para te ajudar, Ele te coloca de volta, Ele transforma aquele cenário de esquecimento e te traz a vida. Vida em abundância, vida real. Essa é a vida com Deus. Esse é o amor inexplicável. Esse é o Deus de amor. Ele é o Pai real. Ele é o nosso Pai integral. Essa é a nossa paternidade transformada. Essa é a paternidade real. Esse é o nosso Pai. Esse é o que resgata, o que te ensina. E aí nós vamos aprendendo também a como nos comportar. E não mais só olhar para o comportamento dos outros. E Ele vai transformando também a nossa paternidade. E para concluir, o Senhor, Ele é um Pai que cuida. E Ele deixa a sua palavra para que a gente tenha todas as instruções necessárias para uma vida melhor. Muitas vezes nós não sabemos como lidar em algumas situações, e o Senhor nos ensina na sua palavra a como a gente se comportar, a como a gente ter uma vida mais feliz, a como Ele ir preenchendo as nossas lacunas, as nossas feridas, os nossos buracos existenciais, a nossa identidade distorcida, porque às vezes por não ter um pai, a gente tem a nossa identidade distorcida, desconfigurada, a gente se sente desprezada, ou às vezes por ter tido um pai e não ter tido o tratamento que a gente esperava como um tratamento ideal, a gente vai ficando desconfigurado, a nossa autoestima vai ficando destruída. Mas o Senhor, Ele tem ensinamento para nós em tudo na sua palavra, né? Ele promete cuidar de nós em todos os detalhes. Ele promete cuidado. Ele promete cuidado, Ele cuida de nós, né? O Senhor fala aqui que Ele tem o cuidado necessário para nós. Ele nos promete segurança, né? No Salmo 91:2, Ele diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Ele traz segurança para nós. Ele tem refúgio necessário, Ele tem lugar necessário, lugar de acolhimento. Ele traz o refúgio necessário, faz mais uma parte do cuidado, né? Ele fala em Provérbios que Ele é a torre forte, é o nome do Senhor. Para Ele corre o justo e está seguro. Ele tem lugar de segurança, de fortaleza, de acolhimento, de esconderijo, no momento que a gente necessita, né? Ele quer que a gente cuide da nossa saúde. Ele ensina os cuidados com a nossa saúde. Ele ensina o caminho. Ele tem um cuidado integral, assim como um pai tem o cuidado para o seu filho. Ele nos ensina na sua palavra, Ele diz em 3 João 1:2,
amado, ora para que você tenha uma boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. O Senhor tem cuidado integral para nós, é da nossa integridade física, é da nossa alma, é o nosso espiritual, é a nossa vida com Ele de forma integral. Olha como você é especial. Olha como você é realmente amado. Amado, não existe amor aí fora que você tenha conhecido, mas o Senhor te ama integralmente. Integralmente. Ele quer que o trabalho das nossas mãos seja bem sucedido. Ele quer dar condição para nós. Ele nos coloca de volta a uma vida digna, com dignidade. O Senhor tem dignidade para nós. O Senhor tem dignidade restaurada. Em Deuteronômio 28 diz assim: o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor tem providência, o Senhor tem abundância, o Senhor tem dignidade para nós, tem trabalho restaurado, tem uma vida restaurada com Ele. O Senhor tem uma vida restaurada com Ele. O Senhor quer cuidar até dos nossos sentimentos emocionais. Em Mateus 6, Ele diz, para que a gente não seja ansioso. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã terá as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. E Ele diz também em Mateus para que a gente não se preocupe com o que comer, com o que beber, com o que se vestir, porque Ele cuida de tudo. Entende? O Senhor cuida de nós em todas as esferas da nossa vida. O Senhor tem ensinamento para nós em todas as esferas da nossa vida. É um caminho com Ele. Aqui está o caminho. Olha, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aqui está o caminho. Aqui está a instrução. Se você ainda não sabe como buscar para obter as instruções no dia da angústia, Ele diz que Ele é o socorro presente na hora da angústia. Ele tem tudo para nós. Ele quer nos ensinar tudo. Ele quer nos ensinar como administrar a nossa área financeira. Ele quer nos ensinar como administrar as nossas emoções. Ele quer resgatar o amor que a gente acha que não teve. O Senhor tem amor, cuidado integral para nós, amém? Então, que hoje você tome posse de uma paternidade. Som. Então, que hoje você tome posse de uma paternidade real. Eu não sou pai, mas nós temos um pai. Nós temos um pai. Nós temos um pai. Você não é órfão, não está perdido, não está esquecido. Você não está esquecido, não importa qual lugar, qual circunstância você já tenha ido parar. Você não está esquecido. Ele sabe o seu nome, Ele sabe onde você está, Ele sabe em que condições você está, Ele sabe exatamente do que você precisa, mas principalmente, não se esqueça da promessa. Eu estarei contigo por onde quer que andares. Não esqueça nunca dessa promessa, que muitas vezes nós esquecemos. Eu estarei contigo por onde quer que andares. Por onde quer que você vá. Não te deixarei, nem te desampararei. Então, tem de bom ânimo. Ele é com você. Ele está contigo e quer te ensinar o passo a passo para uma vida com Ele, para que você nunca se esqueça. Pode faltar algumas coisas, mas a presença nunca vai faltar, o amor nunca vai faltar, o cuidado nunca vai faltar. Você tem um pai, amém? Deus abençoe no nome de Jesus.